Bem, pessoal, vamos iniciar então a nossa sexta audioaula de História Geral, tendo por assunto hoje Roma Antiga. Para entender a história de Roma, é preciso entender como se formou o indivíduo romano, quais foram os povos que contribuíram para a formação de Roma. Então, vamos dar uma analisada nesse mapa aqui, Nós podemos perceber nesta região aqui a presença dos etruscos. Esse mapa aqui já mostra depois o avanço deles em direção a Roma. Nessa região aqui, em amarelo, nós percebemos os povos denominados italianos ou italiotas, dentre eles os principais, os sabinos, os samnitas. Percebam que os latinos são colocados próximo a Roma, tá? Eles também são considerados povos italiotas. No sul aqui, nesse bege claro, nós temos os gregos, fundamentais e influenciaram bastante a cultura romana. Pela proximidade, na verdade, da cidade de Roma, o idioma dos latinos é que acabou sendo utilizado por Roma e foi expandido aí por todos os territórios em que os romanos estiveram. A história de Roma é dividida em 3 períodos: a monarquia, que vai de 753 a.C. a 509 a.C., a república, que vai de 509 a.C. a 27 a.C., período aí da grande expansão territorial, apesar das conquistas do Império serem bem significativas também. Foi no período republicano que Roma conquistou a maior parte dos seus territórios, ou pelo menos os mais importantes. E o Império, que vai de 27 a.C. a 476 depois de Cristo. Vamos analisar então o primeiro período da história romana, que é a monarquia. Durante a monarquia, Roma teve 7 reis. Claro que não todos ao mesmo tempo, um sucedendo o outro. Os 4 primeiros foram italiotas, alternando latinos e sabinos, e os 3 últimos foram etruscos. Se nós analisarmos pelo mapa, nós percebemos o avanço dos etruscos e a chegada deles até Roma, o que proporciona, nesse caso aqui, dos 3 últimos reis serem etruscos, é que nós tivemos reis invasores. As principais instituições políticas da monarquia eram o Senado, que deriva neste momento da palavra senes, que em latim significa velho, senil, ou seja, um conselho de anciãos, que nesse momento tinha apenas a função de aconselhar os reis. Não esqueçam, na monarquia os reis tinham bastante poder concentrado, tá? E a Assembleia Curiata é uma assembleia religiosa. Ambas as instituições eram formadas pelos patrícios. Isso aqui é uma questão importante de prova. No início, apenas patrícios faziam parte dessas instituições. A sociedade romana no período era formada por patrícios, que eram os ricos, proprietários de terras, faziam parte do Senado, da Assembleia. Nos 4 primeiros reis eram indicados, na verdade eram desse grupo, Depois, com a chegada dos invasores, é que a situação alterou um pouco. Os plebeus, que eram livres, porém pobres, ou eram pequenos proprietários ou trabalhadores urbanos. Os clientes, que é uma espécie de servo dos patrícios, eles se submetiam aos patrícios, eles trabalhavam em troca de local para morar, de alimentos e tudo mais. Então, uma espécie aí de servidão, tendo em vista que esse grupo, os clientes, trabalhava e servia aos patrícios. E os escravos, Na antiguidade, as principais formas de conseguir escravos eram a guerra, em primeiro lugar, em função da grande quantidade de prisioneiros que se tornavam escravos. A dívida, que vai ser extinta em Roma pelo Solon, na Grécia pelo Solon, e em Roma nas leis licínias, que nós veremos mais adiante. E também nós tínhamos a famosa razia, que eram expedições piratas com a finalidade de saquear e conquistar escravos. Mas elas já eram menos utilizadas. O principal fator, a principal forma de conquista de escravos é a guerra. A partir da aproximação dos reis etruscos com a plebe,
o Senado dá um golpe e instaura a república. Qual é o objetivo dos reis etruscos em se aproximar com a plebe? Lembra que nós falamos que os reis etruscos, sendo invasores, tiraram do poder reis que eram representantes dos patrícios? Nesse caso, para conquistar uma base de apoio política em Roma e até, de certa forma, popular, esses reis etruscos buscaram apoio com a plebe. O último rei romano, Tarquínio o Soberbo, sofreu então esse golpe do Senado e acabou dando fim então à monarquia romana. A figura do rei, em função de ser invasor e em função de se aliar com a plebe, vai passar para a história de Roma como uma figura de traidor, de traição. E os patrícios então retomando o poder, agora numa forma de governo diferente, que nós vamos analisar: a República. As principais instituições políticas da República eram, agora sim, a grande instituição é o Senado. Ela é a principal instituição do período republicano, tendo em vista que criava leis, que nomeava magistrados, que indicava ditadores. O Senado é a grande instituição política romana, geralmente formado por cerca de 300 membros, com um mandato vitalício, às vezes hereditário. O Senado, então, era a grande poderosa instituição da República. Assembleias ou comícios. O Senado criava leis e, para decidir se as leis funcionariam ou não, quem determinava eram as assembleias. Por exemplo, se a lei tivesse algo relacionado à questão das tribos, era na tribal que se resolvia. Na questão militar, era na centurial que se resolvia. Ou religioso, na curial. Geralmente os patrícios tinham mais poder nessas assembleias, porque com os mecanismos políticos que criaram, eles sempre eram maioria. Por exemplo, Roma tinha no auge cerca de 35 tribos. A maioria delas ficava no campo e a minoria na cidade. Os plebeus acabavam sendo concentrados nas tribos urbanas e os patrícios eram espalhados nas tribos do campo. Como existiam mais tribos no campo do que na cidade, os patrícios tinham então maioria, e como cada tribo tinha direito a um voto, os votos dos patrícios venciam as eleições. Na Assembleia Militar, ou centurial. Uma centúria é uma unidade militar básica romana, a princípio formada por 100 soldados. Nessa época mais antiga, os soldados se armavam por conta própria. Então, os patrícios mais ricos tinham condições muito melhores para se armar. Os romanos então fizeram uma alteração nessa questão padrão da centúria. Uma centúria não precisava mais ser formada por 100 soldados. Ela tinha que ter uma eficiência. Então, por exemplo, como os patrícios eram melhores armados, eles podiam formar centúrias com menos soldados, que eles teriam a mesma eficiência do que uma centúria formada por plebeus com muito mais soldados. Tendo em vista que as armas utilizadas pelos plebeus eram adquiridas por eles, então eram armas muito mais simples, e não tão eficientes. Dessa forma, sempre existiam mais centúrias dos patrícios do que dos plebeus, muito embora o número de plebeus fosse maior do que o dos patrícios no exército. Como cada centúria tinha direito a um voto e existiam mais centúrias de patrícios, os patrícios venciam as eleições na Assembleia Centurial. Pouquíssimos plebeus eram aceitos ou podiam fazer parte da Assembleia Curial nesse momento. Então percebe-se o Senado, principal instituição política, totalmente dominado pelos patrícios. As assembleias, tribal, centurial e curial, dominadas pelos patrícios. A política era dos patrícios. Outras instituições políticas. As magistraturas. Roma tinha 2 cônsules. O cônsul, ele tem uma função na República que se assemelha à função dos presidentes dos dias de hoje. Só que nessa época não existia o cargo de presidente, foi criado lá nos Estados Unidos depois da independência, né? Então, o cônsul é uma espécie de executor da República, ele que colocava as coisas em prática, coordenava e tal. Em época de guerra ou de grande crise interna, os cônsules eram substituídos por ditadores. Esses ditadores tinham
o poder total em Roma por um período de 6 meses. Em alguns casos, os ditadores acabaram ficando mais tempo, não é? Mas a princípio a ideia era que eles ficassem 6 meses. Não esqueçam que a figura que concentra muitos poderes é associada à figura de um rei, e para os romanos é vista como uma figura de traição. Quem cuidava da justiça eram os pretores, quem cuidava das finanças, os questores, quem fazia o censo em Roma, os censores. Nesse caso, cabe salientar a importância do censo muito mais na questão de ter informações sobre a renda da população do que tampouco saber a quantidade de pessoas que vivem em Roma. Para completar, nós temos os edis, administradores de Roma. Eles funcionavam como uma espécie de vereadores, cuidando de coisas importantes para a cidade de Roma. Bom, nesse contexto aqui de início da República, nós temos um embate entre patrícios e plebeus. Os plebeus perceberam a sua força dentro do exército e, a partir dessa percepção, começaram a pressionar os patrícios para que fossem criadas leis favoráveis à plebe. Por exemplo, uma forma muito comum de pressionar os patrícios, desenvolvida pelos plebeus, era desguarnecer a cidade de Roma. Quando os plebeus queriam que fosse criada uma lei ou queriam alguma vantagem em relação aos patrícios, eles abandonavam a cidade de Roma, eles desguarneciam a cidade e migravam para o Monte Aventino, que era um monte sagrado para os romanos. Com a desguarnição da cidade, num período, né, de invasões, de povos nômades que andavam saqueando várias regiões, a cidade de Roma ficava em perigo, que a maior parte do seu exército tinha desguarnecido a cidade. Então os patrícios, para conquistar o retorno dos plebeus para Roma, começaram a conceder algumas leis que foram favorecendo os plebeus. Então nós temos aqui um conjunto de leis: tribunos da plebe, 12 tábuas, canuleia, licínias e plebiscitos, que nós vamos analisar uma a uma a partir de agora. 495 a.C., Lei dos tribunos da plebe. O tribuno da plebe seria um cargo de magistratura. Ele poderia muito bem estar inserido desse lado aqui. Só que, como forma didática, eu preferi colocar ele primeiro. Vocês entenderam a função das magistraturas, e agora eu dizendo que isso aqui é uma magistratura, fica tranquilo de imaginá-la nesse lado. Mas é interessante que ele foi criado nesse contexto aqui de disputas entre patrícios e plebeus. Então, em 495 a.C. foi criado o cargo de tribuno da plebe. O tribuno da plebe é um indivíduo que vai estar ligado à política, que tem como função vetar, não votar, vetar quaisquer leis que sejam prejudiciais aos plebeus. Então, a princípio, quando se escuta a função do tribuno da plebe, parece que é uma grande vantagem que os patrícios estão concedendo aos plebeus. Os plebeus vão ter um fiscal, né, que vai ver se as leis criadas não prejudicam os plebeus, e quando elas prejudicarem, esse fiscal tem o poder de vetar essas leis. Mas não é bem assim que funciona. Eram 10 tribunos da plebe de cada vez, todos eles eram patrícios, e para que uma lei fosse vetada, os 10 tinham que vetá-la de forma unânime, ou seja, os 10 tinham que ser favoráveis ao veto. Em 450 a.C., após uma viagem de alguns romanos à Grécia para analisar as leis gregas, foi criada a lei das 12 tábuas. Essa lei tornou as leis romanas leis escritas. As leis romanas eram tradicionais e a partir de agora elas passaram a ser escritas. Qual é a vantagem dos plebeus? Os plebeus passam a conhecer as leis. É muito mais fácil não infringir uma lei quando a gente conhece. Então é uma vantagem, mas vocês percebem pela proximidade da data da lei das 12 tábuas com a próxima lei que não foi tão satisfatória assim. Logo em seguida, a lei canuleia,
que é uma lei diferente, pois ela permite os casamentos mistos. A partir dessa lei, indivíduos do grupo dos patrícios poderiam se casar com indivíduos do grupo dos plebeus. Por exemplo, uma mulher plebeia poderia se casar com um homem patrício e o contrário também. A partir da criação dessa lei, anteriormente não era possível esse tipo de casamento. Quase um século depois vieram as leis licínias, que na verdade a gente usa uma data como convenção. Elas foram ocorrendo durante o século IV a.C., na verdade em torno de 2 décadas desse século elas foram ocorrendo. Então vamos analisar as principais características e pontos das leis licínias. Primeiro, elas permitem o acesso dos plebeus tanto ao Senado quanto às magistraturas. Os plebeus agora vão poder ocupar cargos no Senado, vão poder ocupar o cargo de tribuno da plebe, de cônsul, de pretor, enfim. Os plebeus vão ter acesso a esses cargos. É muito importante salientar que não significa que, tendo direito, essa situação ocorra de fato. Os plebeus passam a ter o direito a esses cargos, o que antigamente não tinha. Mas isso não significa que os plebeus vão acabar tomando conta da política romana. Eles vão ser, na verdade, inseridos aos poucos, né, para uma forma que não causasse traumas aí entre os patrícios. Mas eles não vão ter toda essa... eles não vão ter o que imaginavam, né, uma participação efetiva política logo de início. Mas agora existem direitos. A diferença que existe das leis licínias romanas para as leis de Atenas criadas por Solon, que colocam fim à escravidão por dívida, é que as leis romanas, a lei romana não é retroativa. Ou seja, o fim da escravidão por dívida é daquela lei em diante. Aqueles que haviam sido escravizados por dívida continuam nessa situação. Diferente das leis criadas por Solon em Atenas, que é uma lei retroativa. Aqueles que haviam sido escravizados por dívida estão liberados, assim como não se pode mais escravizar ninguém por dívida. E por fim, em 287 a.C., a famosa lei dos plebiscitos. Plebiscitos eram assembleias da plebe. Os plebeus se reuniam, era uma assembleia bastante tumultuada, porque existiam alguns plebeus financiados por patrícios para tumultuar. Mas o importante é o seguinte: as decisões tomadas nas assembleias da plebe, aquelas que realmente fossem importantes e que boa parte dos plebeus aprovassem, se transformavam em leis de Roma. Olha a importância, olha a diferença da primeira lei atribuída aos plebeus, um engodo, uma enganação, tendo em vista que o tribuno da plebe não tinha o poder que os plebeus imaginavam, para a lei dos plebiscitos, que é uma lei que os próprios plebeus decidem o que vira ou não vira lei em Roma. Tá? Muito bem. Essas leis inseriram os plebeus na política romana, como já foi ilustrado, só para confirmar. Expansão territorial. Até o final da década de 270 a.C., os romanos já haviam conquistado toda a Península Itálica. Ao conquistar o sul da península, os romanos passaram a fazer fronteira com os cartagineses. Não esqueçam que os cartagineses formaram um império a partir de uma antiga colônia fenícia chamada Cartago. E a partir disso passaram a controlar o comércio no Mediterrâneo. Como Roma conquistou a Península Itálica toda e começou a se deparar com regiões importantes que ficavam no Mediterrâneo, Roma passou a ter interesse em se expandir pelo mar Mediterrâneo. Essa situação, então, fez com que Roma e Cartago se tornassem inimigos, e essa inimizade conduziu às chamadas Guerras Púnicas. Foram 3 conflitos que ao todo duraram de 264 a.C. a 146 a.C. Então a primeira teria sido de 264 a.C. a 241 a.C., a segunda de 218 a.C. ficou
com uma vírgula ali, mas é um ponto, a 202 a.C. e a terceira de 150 a.C. a 146 a.C. Vamos analisar agora esses conflitos a partir do mapa. Primeira Guerra Púnica. Então, na Primeira Guerra Púnica, nós temos a expansão romana para o sul, conquistando territórios gregos. Roma conquista também o sul da Sicília, que era um território grego. E na Sicília, vocês podem perceber aqui, ó, Roma e Cartago vão fazer fronteira. Roma vai dominar a parte sul da Sicília, que seria na verdade não o sul, seria o leste da Sicília, e o restante vai ficar com Cartago. Nessa fronteira aqui surgem as disputas pelo mar Mediterrâneo. Nesse primeiro confronto, né, assim como nos outros, Roma leva vantagem e acaba conquistando as 3 ilhas importantes no mar Mediterrâneo. As 3 ilhas próximas à Itália: a Sicília, Sardenha e Córcega. A princípio, Roma então dominava esse território aqui, ó, a Península Itálica, e com a Primeira Guerra Púnica passou a dominar a Sicília, a Sardenha e a Córcega. Tá? Na Segunda Guerra Púnica, o general cartaginês Aníbal vai iniciar uma campanha partindo da Península Ibérica para invadir a Itália pelo norte. Nessa campanha, ele cruza nessa região mais ao sul aqui os famosos Pirineus, que é uma cadeia de montanhas em que ele vai perder aí cerca de 20 mil soldados, equipamentos, animais, tudo mais. Mas ele consegue invadir a Itália pelo norte e começa a avançar em direção ao sul. Nesse período em que ele está se expandindo sobre a Península Itálica, ele vence o exército romano em vários conflitos, em várias guerras. Os romanos, então, sem condições de enfrentar os cartagineses no seu território, até porque o seu território estava sendo destruído pelas tropas de Aníbal, os romanos bolam uma estratégia. Eles colocam vários soldados na fronteira de Roma, para que os cartagineses não tivessem uma impressão de que a cidade ficaria desguarnecida, né? Que os cartagineses olhassem e tivessem receio em invadir a cidade. Os romanos então atacam Cartago, e as notícias da invasão de Cartago chegam às tropas de Aníbal, que acabam então indo para sua região combater os romanos. Nessa região aqui no norte da África, os romanos acabam vencendo os cartagineses em 202 a.C. e transformam Cartago em um dos seus protetorados. É importante salientar que nesse conflito, Roma conquista a Península Ibérica, o sul da França, tá? Alguns territórios aqui próximos à Grécia e uma parte do norte da África. Ainda não Cartago. Cartago ainda seria um protetorado, né? Mas logo em seguida Roma já conquistaria Cartago. Na Terceira Guerra Púnica, Roma usou de um ardil para conquistar Cartago. Os romanos haviam proibido os cartagineses de se utilizar de armas, de enfrentar, mesmo que fosse para se defender, qualquer inimigo externo. Ao mesmo tempo, Roma motivou os númidas a atacar Cartago. Os númidas então atacaram Cartago e Cartago acabou se defendendo, pegando em armas para expulsar os númidas. Roma considerou que Cartago havia quebrado seu contrato e os romanos atacaram Cartago. A Grécia e a Macedônia, na verdade o reino da Macedônia, formado por Macedônia e Grécia, é um território que começou a ficar com receio dessa expansão romana, acreditando que mais cedo ou mais tarde os romanos chegariam para enfrentar e conquistar a Grécia, ou o reino da Macedônia. Então eles preferiram entrar em guerra contra Roma nesse momento, em que Roma já estava lutando com Cartago,
acreditando que Roma ainda não tinha o poderio necessário para conquistar as duas regiões. Acabaram se enganando. Os romanos então partiram e conquistaram o reino da Macedônia. Eles terminaram a conquista em 146 a.C. Podemos perceber que ao final das guerras púnicas, Roma dominava toda a Península Ibérica, o sul da França, a Península Itálica toda, a Macedônia, a Grécia, o norte, com exceção do Egito, o norte da África, até aqui, com exceção da Mauritânia, né, e as ilhas do Mediterrâneo. Então Roma havia se tornado de uma cidade-estado, né, e uma pequena expansão que teve durante a monarquia, uma grande e poderosa república que ainda conseguiu ampliar no período republicano, ó, em amarelo, os seus territórios na região. Contudo, nesse período das guerras púnicas, nós temos uma grande expansão. Roma passa de uma cidade-estado ou de uma península para uma república que engloba vários povos aí. Tá bem? Conflitos internos. Após as guerras púnicas, os plebeus passaram a exigir mais vantagens na república. Eles já sabiam da sua importância militar e perceberam efetivamente isso com as conquistas das guerras púnicas. Então, a partir disso, iniciaram algumas campanhas ou projetos para melhorar a vida dos plebeus em Roma. O primeiro projeto expressivo, e que acabou passando para a história pela sua importância, mas também pelo fracasso que teve, foi o projeto dos irmãos Graco. Em 133 a.C., Tibério Graco, que era tribuno da plebe, desenvolveu uma proposta de reforma agrária em Roma. O objetivo dele era que as terras conquistadas acabassem sendo divididas pelo exército, beneficiando assim os plebeus que lutavam no exército. Ele acabou sendo assassinado pelo projeto que desenvolveu. Em 123 a.C., seu irmão mais novo, Caio Graco, também tribuno da plebe, ampliou a proposta, falando que não apenas terras novas deveriam ser divididas, mas também terras em Roma. Caio Graco foi forçado a se suicidar. Imagina, para o cara ser forçado a se suicidar, a punição que ele levaria deveria ser algo bem mais intenso. Essa situação levou à instabilidade social em Roma e ao início de uma guerra civil. Quando nós temos conflitos sociais ou instabilidade, abre espaço para governo centralizador. Quem é que tinha moral em Roma nesse período? O exército. Então, essa instabilidade social, gerada pela força que os plebeus perceberam que tinham com as guerras e pelas propostas de reforma agrária não atendidas, fizeram com que a instabilidade permitisse alguns generais chegarem ao poder. O primeiro deles foi Mário, que chegou no final do século II a.C. e ficou até o início do século I a.C. Ele era aliado dos plebeus. Ele criou o soldo, que é o salário do soldado. O soldado antes recebia apenas parte dos saques que faziam. E a partir de agora o soldado começa a receber um salário, que é extremamente importante, né, para que o soldado consiga manter sua família e tudo mais. Ele se dedica mais tranquilamente ao exército e faz com que muitos outros tenham interesse em fazer parte do exército. E além disso, ele concedia terras aos soldados após 25 anos de serviço. Isso atraiu mais gente, então, para o exército. Mário morreu no início do século I a.C. e acabou sendo sucedido por um general que não era seu aliado. Sila, em certas oportunidades, acabou até enfrentando o Mário. Ele era aliado dos patrícios, mas percebendo que se alterasse as criações do Mário ele enfrentaria sérios problemas, então ele manteve o soldo, manteve a distribuição de terras após 25 anos de serviço. É importante salientar, e a gente não pode se enganar aqui, que essa distribuição de terras após 25 anos de serviço seja vista como reforma agrária. Não é. Nesse caso aqui é uma espécie de pagamento pelo tempo de serviço, tá? Então isso descaracteriza uma reforma agrária.
E ele enfrentou conflitos como a revolta de escravos liderada pelos Espartacos, que nós veremos na sequência. Com a morte do Sila, não existia mais apenas um general poderoso que pudesse ser consenso em Roma. Dessa forma, criou-se o primeiro triunvirato, formado por Crasso, que venceu a revolta de escravos entre 73 a.C. e 71 a.C. Essa revolta foi mencionada anteriormente, aquela liderada por Espartacos, que contava com 60 mil escravos, e esses escravos liderados por Espartacos venceram os romanos em várias batalhas, até serem derrotados pelo general Crasso. Com a derrota dos escravos, 6 mil deles foram crucificados na Via Ápia. A Via Ápia era uma estrada que ligava o sul da Itália até Roma. Importante destacar que Espartacos, nesse caso aqui, lutava por objetivo próprio. Espartacus não lutava pelo fim da escravidão em Roma e tal. Ele estava lutando pela condição dele, tá? E isso já é uma questão importante. Pompeu venceu uma revolta na Península Ibérica e acabou se credenciando aí como general importante. E o famoso Júlio César, que conquistou a Gália. A conquista da Gália trouxe muito prestígio, porque era uma região que despertava interesse em Roma, e ao mesmo tempo era uma região de difícil acesso para os romanos, em função dos celtas, né, dos gauleses, que viviam na região e não entregariam a região sem lutas. Então César acabou se credenciando com a conquista da Gália. Após a morte de Crasso, Pompeu, aquele que havia vencido a revolta na Península Ibérica, tentou afastar César do poder e centralizá-lo. Contudo, César partiu da Gália com as suas tropas e promoveu a denominada Marcha sobre Roma. Pela primeira vez, um exército armado entrava em Roma para contestar o poder. Pela primeira vez, depois dos etruscos lá na monarquia, tá? Estou dizendo um exército romano. Pompeu fugiu, mas acabou sendo capturado. César assumiu o poder depois disso. Não esqueçam da relação que o Mussolini vai fazer lá no século XX com o Império Romano. Com o objetivo de transformar a Itália em uma grande potência, ele faz várias alusões ao período, né, de grande sucesso da península na história, que é o Império Romano. Então, por exemplo, quando ele chega ao poder através de uma, abre aspas, marcha sobre Roma dele e dos seus camisas negras, né? Fecha aspas. O governo de Júlio César. Entre os anos de 48 e 44 a.C., César governou Roma sem consultar o Senado. Impôs aos nobres o cargo de ditador vitalício, que ele assumiu, comandante em chefe de todos os exércitos da República, como uma espécie de imperator, né, que seria o título, único indivíduo a propor leis às assembleias, sem nem mesmo passar pela ratificação senatorial. Vocês percebem que César assume uma postura ditatorial e ignora o Senado. Começa a surgir no Senado um sentimento de que está sendo traído, e esse sentimento remete à questão lá da monarquia, mas vamos continuar aqui. César não empreendeu nenhuma reforma agrária na Itália nos moldes dos Graco, mas concedeu terras nas Gálias para os seus veteranos, cometendo o equívoco de colocar dentro do Senado seus partidários diretos, incluindo chefes gauleses que lutaram ao seu lado naquela região. Então perceba que cada vez mais César insulta o Senado com as suas políticas. Ele está governando Roma como se Roma fosse sua propriedade. Ele faz do Egito um protetorado e acaba tendo um filho com Cleópatra, governante do país africano. Alguns senadores mais tradicionalistas o viram como um pretendente à monarquia. E isso, não esqueçam, quando se fala que é pretendente à monarquia, ou quando se compara alguém com um rei lá em Roma, esse alguém é visto como uma figura de traição.
Por isso, no ano de 44 a.C., organizaram uma conjuração para assassinar Júlio César. Segundo alguns autores, César teria iniciado, mesmo que de forma não contínua, o que mais tarde ficaria conhecido como política do pão e circo. O César, então, de certa forma, favoreceu os seus aliados, acabou favorecendo um pouco a plebe e desfavoreceu totalmente o Senado e os seus patrícios. Tá? Então, essa política centralizadora do César acabou despertando, não só centralizadora, mas desfavorável aos patrícios, acabou despertando nesse grupo, que controlou a história da República Romana sempre, uma aversão a César. Surgiu a desculpa, ele foi comparado a um rei, ou seja, uma figura de traição, e acabou gerando contra ele uma conspiração que levou ele à morte em 44 a.C. Um dos indivíduos que participa dessa conspiração era um filho adotivo do César, o Brutus, né? Daí a famosa frase, até tu, Brutus. Então vamos analisar aqui as figuras, para que caso apareçam em prova, a gente consiga, né, pelo menos dar uma lembrada aí. Nós temos o Crasso, do primeiro triunvirato, o Pompeu, né, cabelinho muito louco, e o Júlio César. Tá? Júlio César é a grande figura aqui do primeiro triunvirato. Tá? Depois, nós sabemos, o César, pelo seu destaque, acabou se tornando o único líder de Roma nesse período. Tá? Com a morte de César, acaba se formando o segundo triunvirato. Esse segundo triunvirato é formado por indivíduos ligados a César. A tentativa do Senado de desmoralizar César, né, e acabar com esse poder centralizador não deu certo, tendo em vista que foram os aliados de César que assumiram o novo governo. Otávio era sobrinho neto de César e filho adotivo. Lépido era pretor e apoiou César na chegada ao poder, e Marco Antônio era seu principal general. Lépido e Marco Antônio foram aliados no início contra Otávio, mas as lutas acabaram se prolongando e os três entraram num acordo para formar esse segundo triunvirato aí. Otávio retirou Lépido do poder e partiu com suas tropas contra Marco Antônio, que havia se casado com Cleópatra e vivia no Egito. Após vencer a Batalha do Ácio, na Grécia, Otávio retorna a Roma em 30 a.C. Ele retorna como único líder da República e recebe do Senado os seguintes títulos: Princeps, que seria o primeiro cidadão; Imperator, que seria o grande comandante do exército; e Augustus, que seria divino. Augusto, então, Otávio Augusto, vai receber do Senado o título de divino. Daí, os imperadores romanos pretenderem ser cultuados como deuses. Em 27 a.C., Augusto, nome que Otávio adota, a partir de agora nós chamaremos Otávio de Augusto, torna-se o primeiro imperador de Roma. Então aqui nós temos o final da República e o início do Império. O que é importante lembrar da República? É importante lembrar que a partir das guerras púnicas, os romanos passaram a se utilizar de forma sistemática da escravidão. Isso se deu em função de uma grande quantidade de prisioneiros de guerra que foram transformados em escravos. Roma antes tinha o trabalho livre dos plebeus, tinha o trabalho dos clientes em alguns casos e alguns escravos, mas nada comparado a essa grande quantidade de escravos que Roma adquire nas guerras púnicas. Com a complexidade que Roma atingiu, a sociedade acabou conhecendo novos grupos. A denominada classe senatorial, um grupo político que tinha reduzidas as suas possibilidades comerciais, por isso não podia ter propriedades fora de Roma, abrindo espaço para o surgimento da classe equestre, já uma espécie de uma nobreza colonial. Eles tinham
propriedades nas colônias, faziam grandes negócios nas colônias, e os negoziatori, que eram esses intermediários, que faziam o grande comércio das colônias com a cidade eterna, a cidade de Roma. Vamos analisar agora as principais figuras do segundo triunvirato: o Lépido, Marco Antônio e o famoso Otávio Augusto, mais conhecido no Império apenas como Augusto. Aqui nós temos uma imagem do Império Romano, o auge das conquistas romanas. Vocês percebem que no auge das conquistas, o mar Mediterrâneo era totalmente romano. Ele era chamado pelos romanos de Mare Nostrum, porque em todo o seu entorno existiam domínios romanos. A sociedade romana se expandiu e desenvolveu um dos maiores impérios de toda a história. Boa parte da Europa, o oeste da Ásia e o norte da África pertenciam a esse gigantesco império. Império Romano, 27 a.C. a 476 a.C. É importante falar aqui de algumas figuras importantes para Roma que comandaram o império na sua primeira dinastia. O Augusto, um grande imperador que iniciou sistematicamente a famosa política do pão e circo. Tibério, seu seguidor, seu sucessor, Calígula, Cláudio e Nero. Esses foram os primeiros imperadores de Roma, da primeira dinastia. E o interessante é que, com exceção de Augusto, todos os outros acabaram sendo assassinados. Foram vítimas de conspirações contra o seu poder. Nero teria sido o mais famoso destes, em função de que é atribuído a ele o início da perseguição aos cristãos. Então, toda aquela história de atirar cristãos aos leões, colocá-los em embates contra gladiadores, atirá-los ao fogo e tudo mais, é atribuído a princípio a Nero. Contudo, é difícil de imaginar que Nero, que governou na década de 40 do primeiro século depois de Cristo, teria sido o primeiro a perseguir cristãos, tendo em vista que os cristãos começaram a se expandir depois da morte de Jesus Cristo, que teria acontecido em 33 depois de Cristo. Então, na verdade, os cristãos teriam aí uma década de expansão. E por mais que essa década tenha sido intensa, no mundo romano nessa época era muito grande para que os cristãos se tornassem um número significativo ao ponto de incomodar o imperador. Mas fica aí a dica, né? Alguns historiadores informam que teria sido Nero a iniciar as perseguições contra os cristãos. Bom, então, características do Alto Império: a famosa política do pão e circo, que mantinham a plebe inerte, os plebeus bem alimentados e distraídos eram menos revoltosos. Os grandes imperadores desse período foram Marco Aurélio, ou Marcos Aurelius, conhecido como o filósofo, que além de expandir o império para a Germânia, ele acabou se destacando pelas obras que escreveu e pela forma mais intelectual com a qual conduziu o império. Trajano, o grande conquistador, que levou Roma a conquistar a sua maior extensão territorial em toda a história, e Adriano, que se destacou pelo processo de paz. É aquele que devolveu a Mesopotâmia aos partas, é aquele que construiu o muro na Inglaterra, na Bretanha,
e recuou suas tropas para trás do muro, ou seja, ele evitou zonas de conflito intenso, com o objetivo de acabar um pouco com as guerras para estruturar o império. Contudo, essa medida de Adriano acabou trazendo sérios problemas para uma civilização que vivia do escravismo. Fim das guerras significaria fim da conquista de escravos, e isso acabou prejudicando seriamente a estrutura econômica romana, tendo em vista que levaria à crise de escravismo e à ascensão do cristianismo. É importante salientar que, na medida que começaram a faltar escravos, os romanos tiveram que criar alternativas para suprir essa mão de obra. Então os romanos começaram a permitir que alguns povos bárbaros, considerados pelos romanos bárbaros, entrassem na civilização romana para trabalhar num regime chamado colonato. Eles trabalhariam em troca, né, de um pedacinho de terra para plantar para eles, num sistema que seria semelhante, ou daria origem mais tarde, à servidão feudal. O fim das guerras acarretou também num desinteresse dos romanos pelo exército, tendo em vista que o soldo acabou diminuindo e que, sem conquistas, ficaria complicado a distribuição de terras após 25 anos de serviço. Então o exército romano começou a sofrer com a redução do número de soldados. Como Roma resolveu esse processo a princípio? A princípio, Roma começou a aceitar também bárbaros que ficavam protegendo as fronteiras romanas, né, e trabalhando ali como mercenários. Todos esses motivos acabaram, né, enfraquecendo o Império Romano e foram protagonistas na crise. Bom, como uma análise de ascensão e queda, o Império Romano é visto em dois períodos: o Alto Império, que seria esse que nós acabamos de ver, de conquistas, né, de imperadores como Marcos Aurélio, Trajano, Adriano, Pão e Circo, tudo mais. E o Baixo Império seria o período do declínio, né? O período do fim do escravismo, o período da incorporação de bárbaros ao Império Romano para trabalhar ou para servir ao exército. No final do Império, nós tivemos uma série de imperadores que, para manter Roma, acabaram, né, tomando algumas medidas importantes aí. Tá? Vamos analisar então alguns deles. Diocleciano, para melhor organizar o império, o dividiu em dois de forma administrativa, não dois impérios políticos separados, diferentes, apenas para administrá-lo, né? Ele criou a famosa tetrarquia. Então, na parte oriental e na parte ocidental do império existiriam dois governantes: um Augusto, que receberia o título de Augusto, que seria o imperador, e um César, o cara que receberia o título de César, que seria o vice. Então eram dois na parte oriental e dois na parte ocidental. Além disso, Diocleciano criou o famoso Edito Máximo. O Edito Máximo era uma forma de compensar os plebeus, principalmente os grupos as sociedades mais inferiores em termos econômicos, das dificuldades enfrentadas pela redução da produção. Os preços dos alimentos aumentaram em função dessa queda na produção proporcionada pelo fim das guerras, tá? Por isso o Edito Máximo acabava fixando o preço máximo de alimentos para que a população pudesse ter acesso a esses produtos. Constantino. O Constantino se destaca pela transferência da capital. Ele tira a capital da cidade de Roma e leva para Constantinopla, uma cidade mais fortificada, que ele ordenou a construção sobre uma antiga colônia grega chamada Bizâncio. Ele lançou o famoso Edito de Milão, que libera o culto aos cristãos, e ele também, né, é responsável pela coordenação do Concílio de Nicéia, que teria sido no ano 325,
uma espécie de organizador do que existe hoje, né, a famosa Igreja Católica. Teodósio vem logo em seguida de Constantino, não imediatamente, mas na sequência. E ele acaba dividindo realmente o Império Romano em dois, né? Ele vai dividir o Império Romano em Império do Oriente e Império do Ocidente. Só que ele não divide, ele cria essa lei e dá a ordem para que o Império fosse dividido após sua morte. Então a divisão do Império ocorre em 395. E, através do Edito de Tessalônica, Teodósio torna o Império Romano, associa o Império Romano à Igreja Católica. Ou seja, a partir do Edito de Tessalônica, a religião cristã, o cristianismo, vai ser a religião oficial do Império Romano. Invasões bárbaras. A partir do século IV, mais intensamente no século V depois de Cristo, povos bárbaros começaram a invadir o Império Romano. Segundo alguns autores, o avanço dos povos bárbaros se deu numa tentativa de fugir dos hunos, um povo que vinha da Mongólia e que assustava vários dos povos germânicos que acabaram invadindo Roma. Esses povos germânicos eram, dentre outros, os vândalos, os visigodos, os ostrogodos, os burgúndios, os ângulos e saxões, suevos, lombardos, érulos e os francos, que é o principal reino deles. Os visigodos invadiram a Península Itálica e acabaram saqueando Roma em 410, contudo não ficaram nessa região e depois se expandiram e conquistaram a Península Ibérica. Os érulos foram um dos últimos a chegar na Península Itálica e acabaram conquistando Roma em 476 depois de Cristo. O rei dos érulos, Odroaco, foi quem destronou o último imperador romano, Rômulo Augusto. Era o fim do Império Romano do Ocidente. Nós temos aqui então uma imagem do Império dividido, percebendo então, que aqui nós temos Macedônia, Grécia, Ásia Menor, um pedaço da Síria e da Mesopotâmia, Fenícia, Palestina, um litoral aqui da Arábia e o Egito, dominado pelo Império Romano do Oriente. Nós temos o restante do norte da África, incluindo Cartago, Mauritânia, Península Ibérica, França, territórios que seriam o sul do antigo Sacro Império Romano Germânico, a própria Península Itálica, tal como territórios do Império Romano do Ocidente. Questões culturais. Na cultura e na religião, os romanos acabaram recebendo forte influência dos gregos. Por exemplo, os deuses romanos eram os mesmos deuses gregos com outros nomes. Por exemplo, para os romanos, Zeus grego era Júpiter. Para os romanos, a Hera, mulher de Zeus, dos gregos, era Juno. Dionísio era Baco. Atena era Minerva. Ares era Marte. Apolo era Febo. Ártemis era Diana. E aí daí por diante. Os romanos se destacaram por construções utilitárias. É óbvio que os romanos construíam templos, mas as construções mais importantes dos romanos tinham alguma utilidade. Por exemplo, o Coliseu, que foi construído na final da década de 70 e década de 80 do primeiro século depois de Cristo. Os aquedutos, dentre outros, o Panteão, tal, eles tinham alguma utilidade. Eram utilizados, no caso do Coliseu, para os espetáculos públicos, do aqueduto para transportar água e peixes, favorecendo assim o desenvolvimento da civilização, desenvolvendo a civilização romana
e criando uma espécie de tecnologia que proporcionava um certo conforto. As termas, por exemplo, os banhos públicos também são características de construções importantes, mas também úteis. Militarismo e expansão. O militarismo e a expansão romana foram extremamente importantes para a sua história, tendo em vista que mantinha uma economia que era baseada no escravismo. Os romanos necessitavam da sua expansão para manter o escravismo. Contudo, no final das guerras, Roma entra então aí na crise do escravismo. Tá bem? Bem, pessoal, então essa foi mais uma das nossas audioaulas e espero que vocês tenham gostado. Até a próxima!